iremos adquirir ao longo do dia. E eventos como este são oportunidades valiosas para expandir nossos horizontes, trocar experiências e fortalecer a nossa trajetória profissional e acadêmica. Por motivos de logística, a nossa mesa de abertura oficial vai acontecer amanhã às 13h30. Nós esperamos por todos vocês aqui, onde contaremos com as boas-vindas dos nossos diretores e coordenadores. Mas já hoje, para abrir as atividades deste dia, eu gostaria de chamar ao palco o nosso coordenador do curso superior em licenciatura matemática no IFBA Campus Camaçari, o mestre em matemática aplicada e computacional, o professor César Andrei Gomes Ferreira, que irá proferir algumas palavras de boas-vindas. Larissa já me deu esse microfone aqui, sem fio, para eu poder desfilar no palco. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque nosso campus, agradecer vocês, porque nosso campus está passando por um momento, mas vai ser breve, já acaba, que é um pouquinho de ausência de alunos, entendeu? Estamos com poucos alunos, mas já estou sabendo que para 2025.1 já temos 30 alunos de matemática matriculados. E 5h da tarde, metade do nosso auditório está cheio para ouvir palestras de professores altamente qualificados, entendeu? Professor Ives Lima, que foi diretor do Campus Salvador, mestre em matemática pura pela UFPE, doutor em matemática pura pela Universidade Federal de Pernambuco, que não é pouca coisa. Inclusive, eu fui visitá-lo no meio do doutorado. Quando cheguei em Recife, ele me recebeu e estava seco. Olhe para ele, estava seco. Eu disse, gente, que regime foi esse? Que dieta foi essa? Eu quero que estou gordo, ele, doutorado em matemática pura. Então, muito obrigada. Eu prefiro ficar gordinho mesmo. Então, assim, então ele sofreu para estar onde está, mas está onde está, entendeu? Professor Tertuliano Franco, palmas para ele. Palmas para eles. Professor Tertuliano iniciou sua carreira na pós-graduação, seus estudos na UFBA, no mestrado de matemática pura. Achou fraco. Aí foi para o IMPA, no Rio, onde lá fez o seu mestrado e emendou, já fez o doutorado. Já voltou e hoje é diretor do doutorado de matemática da UFBA. Esse é Tertuliano Franco. Vira e mexe, ele dá uma palestra, como ele vai fazer aqui em Camaçari, entendeu? Em Germany, ou seja, na Alemanha. Fala alemão fluente, fala inglês fluente, entendeu? Fala espanhol, Tertuliano? Não, mesmo espanhol. Então, nosso evento hoje, a nossa abertura oficial é hoje. É hoje, porque para ter abertura oficial, Larissa, eu só preciso de um diretor e eu tenho a professora Daniela! O evento está aberto, professora Daniela? O evento está aberto? Ei! Então, eu vou chamar o primeiro... Gente, eu chego no palco, é um problema, eu não consigo sair. Eu fiz a casa, né? Mas eu vou sair, tá? Tá. É porque ele fez a apresentação, né? Mas ainda assim, eu preciso apresentar o professor que vai proferir. Eu preciso apresentar o professor que vai proferir as palavras da palestra que vai acontecer agora. Então, nós temos a honra de conhecer, receber este convidado, que é doutor em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente professor titular e coordenador do curso de licenciatura... Não, perdão. É isso mesmo. Em matemática do IFBA Campus Salvador. Eu achei que eu estava lendo o seu, desculpa. Com uma trajetória sólida na educação, ele trará uma proposta inovadora sobre a curricularização da educação financeira na extensão, mostrando como esse conhecimento pode impactar positivamente a formação dos estudantes. Gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas o professor Ives Lima,
que vai falar para a gente sobre educação financeira hoje. Oi. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui, né, no evento do Campus Camaçari. Agradecer ao meu amigo que estudou comigo, Andrei. E se eu esqueci de dizer que perto dele foi aluno dele. Só esqueceu essa que ele veio no carro falando sobre isso. Bem, Andrei me convidou para vir, né, falar aqui na abertura do evento. E aí eu pensei, poxa, já vim aqui uma vez, já falei sobre gráficos, né? Que foi o que eu trabalhei no doutorado, né? Mais ou menos, que eu trabalhei, na verdade, com matróides, e aí o gráficos é uma representação gráfica de matróide. E aí eu resolvi fazer o seguinte, apesar do título, né, Educação Financeira, eu não vou falar exatamente sobre educação financeira. Eu pensei, como é que surgiu isso? Né? Eu vou falar de uma experiência que eu estou vivendo com a educação financeira. Ocorreu que no ano passado, né, ali no período da greve, que nós tivemos de uns 3 meses, eu estava de licença e capacitação. Eu cheguei para o professor André e perguntei, André, você faz licença e capacitação. Na verdade, como se diz assim, você está tomando um remédio controlado, você precisa desmamar o remédio, né? Eu estava na gestão e aí achei prudente emendar as férias com 3 meses de capacitação. E André disse, não, faça em matemática financeira, que vai ser light para você e você precisa descansar. Aí tá, fui fazer matemática financeira. De repente, eu recebi um e-mail que falava da Olimpíada de Matemática, que é a Olitef. Eu troquei o título, né? Deve estar escrito Olitef aí. Depois vocês vão ver que eu tenho para extensão, está escrito Olitef. Mas aí depois eu resolvi não fazer exatamente apologia à Olitef. E aí colocar Olimpíadas do modo geral. Mas aí me envolvi com essa Olimpíada, que é a Olitef, que é uma Olimpíada que é patrocinada pelo Tesouro, né? Pela BR3, Tesouro do Brasil, né? Talvez alguns de vocês conheçam. E aí traz, de fato, o propósito de você trabalhar com a educação financeira. E aí você tem 6º e 7º ano, 8º e 9º ano e 1º ano do ensino médio. E quando eu voltei da licença, eu assumi 3 turmas de 1º ano do ensino médio. Está tudo casando, né? Então apareceu a Olimpíada, eu estou com 3 turmas de 1º ano do ensino médio, então eu vou colocar a Olimpíada nas minhas turmas. Meus alunos vão ter uma atividade que vai ser participar dessa Olitef. Juntei um grupo de professores, convidei, e aí montamos um projeto. E a Olitef tem uma coisa legal, porque tinha todo o material pronto. Todo o material. Então, assim, nós, professores, vamos passar por uma capacitação, né? Os estudantes que estavam inscritos também tinham que passar. Ocorre que consegui convencer os colegas das outras turmas de 1º ano também a participarem, mas nem todos toparam, sabendo que é projeto, né? Nem todos os colegas toparam, mas, por sorte, a maioria aceitou participar. E aí, vamos nessa. E aí, né, dar palestras, agora acompanhando, fazer inscrição de todos os estudantes. No final das contas, nós tínhamos 187, no dia da prova, em plenas férias, 187 estudantes do 1º ensino médio foram fazer a prova. Opa, os meninos, né, se empolgaram. E tem um aspecto sobre essa Olimpíada que me chamou muita atenção, que ela é diferente da UEMEP, né? Da UMIF, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma Olimpíada que é específica para os federais, que é aquelas Olimpíadas voltadas para os estudantes que são as estrelas da matemática, né? Os sagazes da matemática, né? Os que têm maior facilidade. A Olitef não. Apesar de envolver matemática financeira, eu sei que se pega do 6º ano, não envolve financeira no sentido de juros simples compostos, mas já trabalha com porcentagem, desde ser e outros elementos da matemática. É que os meninos se envolveram e acho que eles sentiram, poxa, então finalmente eu estou na Olimpíada, que é de matemática, mas que eu tenho uma capacidade de estar participando, né? Não precisa ser o gênio da matemática para estar aqui. E aí ocorreu que tudo funcionou bem e 53 estudantes ganharam medalha. Aí eu me empolguei, né? E assim, quando eu volto também da licença, né, aí o atual coordenador da licenciatura em matemática resolveu sair da licenciatura. E aí criou esse vácuo, e aí ficou aquela reunião de departamento de coordenação. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim, você podia assumir, né?
falei, mas minha cara, estou em processo de desmame. Vou assumir, mas ninguém quer. Ah, tipo, se ninguém quer, por você mesmo. Você pariu esse curso, você torna agora, vai cuidar do seu filho eternamente. Né? E aí estou eu assumi. E aí veio, né, que vocês estudantes devem saber, e aí isso envolve os dois cursos, né? Aqui tem ciência de computação e tem ciência de matemática, a curricularização da extensão. E aí isso cai na minha mão, e aí o dilema que acho que a Marcela também está vivendo, né? Porque nós, em Salvador, estamos trabalhando com o PPC de 2015, quando eu era coordenador. E aí, você agora, tivemos um PPC aprovado de 2019 para 2020, mas nunca entrou em vigor por causa da pandemia. Então, nós estamos super atrasados com a curricularização. E aí surge para nós as DCNs no final de maio, né? E aí já tem pontos polêmicos na DCN, eu coloco um slide sobre isso, que é a questão também que envolve diretrizes curriculares nacionais, nesse caso das licenciaturas, né? Que traz a questão do estágio, né? Tá? São 4 núcleos, eu vou ser os núcleos aqui. E o estágio, nessas novas DCNs, é que a gente coloca o estágio dentro do primeiro semestre. E André, que está na reunião e que participa do CONFOR, que é um conselho da licenciatura do IFBA, essa tem sido uma grande discussão. Como implementar e por que, de fato, implementar, e alguns são contra. Eu acho que eu também estou entre os que são contra, né? De implementar estágio no primeiro semestre. Talvez o desejo seja assim, ó, que o aluno desista da licenciatura de vez no primeiro semestre, né? E quer evasão vendo no primeiro semestre, bota o menino para fazer estágio. Ou como fazer estágio com 40 estudantes matriculados na sala de aula, no momento 30 aqui, mas em geral tem 40, e no primeiro semestre 40 estudantes fazendo estágio. Pensa em toda essa logística. E tem questão da curricularização, que apesar de a gente considerar extremamente positivo, né? Aqui agora a principal é 10%, mas ela parece um pouco alta, né? Você pensa, olha, o nosso curso aqui no País do Salvador Camaçari, 3.200 horas. Isso significa 320 horas de curricularização da extensão. Isso é praticamente um semestre, porque um semestre dá 18h40 às 22 horas, segunda a sexta tem 300 horas. Então, você está com 320 horas. Bem, a gente tirou, né, vai sair a ACC. Sai a ACC, são 200 horas, melhor, então só precisa de mais 120. Só que a ACC, o aluno fazia o tempo que quisesse. Ela não está ali na matriz para encaixar em horário. E a SEX vai ter que estar. Né? Então, assim, na verdade, então, eu vim compartilhar, né, algo que eu estou vivenciando. E aí eu fiz um projeto e falei assim, vou pensar na curricularização e como colocar isso em prática. Com grande questão aí. Os nossos cursos são cursos noturnos. Né? Se você tem um curso matutino ou vespertino, e você levar o estudante da licenciatura para uma escola de educação básica durante o dia, está lindo. Isso a gente já faz no PIBID. Né? Mas como você levar todo o curso de licenciatura em algum momento, e como você colocar 4 ASECs, dá mais ou menos isso, né? Porque vai ter que ter ASEC para todo o semestre, praticamente a partir do 4º, 5º, nós vamos ter um número grande de estudantes. Será que esses estudantes do curso noturno vão estar com o tempo livre para fazer isso durante o dia? Porque mesmo no PIBID, né? Quem está no PIBID, quem está no PIBID aqui? O Estado, né? Também precisa do PIBID. E aí, a questão dos horários é sempre um dilema, né? Horário de supervisor, horário de estudante, como casar isso? Eu comecei falando, disse que eu aprendi a falar, né? Porque eu era mais envergonhado. Mas foi 4 anos de trabalho como diretor. Então, o título é Educação Financeira e as Olimpíadas. Eu sou professor Ives Lima, né? Tenho doutorado em matemática. Já sou conhecido aqui, sou professor do Campus Salvador. Atualmente sou coordenador de licenciatura em matemática, né? A segunda passagem pela coordenação de licenciatura. E também a segunda passagem como coordenador do PIBID. Eu também vou envolver o PIBID, né? Dentro do projeto de extensão, dentro da curricularização, para poder aproveitar esses estudantes e ver como trabalhar com isso. E 30 anos de projeto. Sim, fiz 28 anos. Já estou pensando na aposentadoria já. Então, a ideia aqui, na verdade, é, de fato, como nossa mestre de cerimônia disse aqui, é trocar experiência, né? Não vou chamar de dilema, mas assim, tomei a ousadia de escrever um projeto
e tentar colocar em prática para ver como é que isso vai funcionar de fato. É falar sobre a culturação, esse projeto de extensão, a Unitef, a UBNF, que é uma outra Olimpíada, né? As Olimpíadas Curriculares e o PIBID. Na verdade, tudo está envolvido aí numa coisa só. Né? Não se assuste, apesar de eu falar muito, a fala vai ser breve. Eu quero muito dedinho aqui, assim. Aqui pode fazer dedinho, assim, aqui dentro pode. Só não pode fazer fora. Pronto, então, na verdade, né, a Confederação de Extensão, ela é instituída em 2017, se eu não me engano, né? O meu ali, acho que é. Mas, assim, então, nossos cursos, quer dizer, acho que vou falar porque a gente está. Eu converso muito com o Andrei, né? Então, o curso que a gente tem Massari em Salvador, estou muito. Né? Nós estamos atrasadíssimos para a concretização da extensão. Super atrasados. Então, a gente tem pressa em implementar a concretização da licenciatura em matemática. Ao mesmo tempo, saem as DCNs em maio, no final de maio. E agora a gente tem que fazer as duas coisas. Então, a gente está com pouco tempo para amadurecer a discussão sobre as DCNs, no que tange ao estágio, porque nós estamos muito atrasados. Encontramos um professor hoje lá no Campo Salvador, que é doutor em educação, e ele questionou. E eles vão implementar a nova PPC esse ano, assim, está em construção, mas acho que só sai em 2026. Que a gente está com pressa para uma coisa, mas está ainda muito recém para a outra. 2018, Luiz. 2018, não é isso? Acho que tinha alguma coisa antes, em 2018, que instituiu de fato, né? E aí, o que ela, no documento para você fala é o seguinte: olha, a extensão está aí, e da carga horária tem que estar destinada para a extensão. Então, se o curso tem 3.200 horas, 320 horas tem que ser de extensão. Aí vem a resolução do IFBA, né? Aí o CONCEP, o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, se reúne e, com a resolução, e no seu artigo 5º, diz que a nossa recuperação de extensão vai lidar por assédio, por componentes curriculares. Então, dentro da matriz curricular, tem que estar lá, olha, a SEC 1, a SEC 2, a SEC 3, aí depende da carga horária de cada um, né? Se você consegue ter uma conciliação, acho que dá para fazer isso em tantas horas, mas em geral não dá, né? Um dos cursos que eu conheço que já implementou tem 4 ASECs, né? Então, as 300 e tantas horas são divididas em 4 disciplinas. Então, você precisa encaixar isso no horário. Bem, você pode fazer isso como estágio, né? Não vai precisar encaixar todas as... Vamos supor que a SEC 1 tenha 90 horas. Não é cálculo 1, você vai botar 90 horas no histórico, ou na matriz. Pode fazer como estágio. Então, dentro do horário do estudante, você tem um encontro ou 2. E o estágio, geral, bota no horário, né, à tarde, para poder não ter choque com as outras disciplinas. Mas com cuidado, porque assim, como é que vai ser feita essa extensão? Porque o estágio, você sabe como é que está funcionando, né? Tem uma carga horária do estágio que é, né, na sala de aula com o professor da disciplina. Você tem uma carga horária do estágio que é ministrando ou acompanhando, depende se ele é o tipo de estágio que é, e tem uma carga horária para fazer o relatório acompanhado do seu professor da disciplina. Assim é distribuído. E você não vê, né, começa meu dilema quando eu assumi a coordenação e começamos a discutir essa questão da conciliação. Pode? Bem, aí por que falar em educação financeira? Né? Tudo bem, tudo veio com a questão da Olimpíada, mas eu também consegui convencer meus colegas do primeiro ano do ensino médio, quando a gente começou a fazer isso, quando voltou da greve, em julho, né? Julho de 2024, porque a BNCC, ela contempla a educação financeira e ela sugere que a gente trate a educação financeira na educação básica de modo transversal. Isso pode transitar por diversas disciplinas. E, em particular, ficou focado na matemática, né? Que aí eu me coloquei como coordenador, ficou uma aula inteira da matemática, quando a gente foi fazer a Unitef. Mas tinha um outro professor, Fábio, da matemática, tinha um professor Eduardo Marinho, que era do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, e tinha a professora Rosane, também do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Então, no grupo, apesar da escola ter entendido aquilo como uma Olimpíada de Matemática, nós tínhamos 4 professores, 2 da matemática e 2 das ciências sociais aplicáveis. Pode passar. Bem, o que a Unitef sugere, né? Os objetivos da Unitef são esses: educar, né? Que a gente traga isso para o estudante, o menino a partir do 6º ano, ele está ali, porque 6º ano ele está com 13 anos de idade, né?
que ele comece a ter uma educação financeira. E a parte que eu botei aqui em negrito, né? Educar, engajar e ponderar, que eu acho que é a parte mais importante aí, né? Que, de fato, criar uma consciência financeira e responsável. Né? Eu lembro que no encontro que nós tivemos, em um dos encontros, a maior parte das perguntas dos estudantes vinha com essa parte da consciência, a parte psicológica mesmo, né? Como é que lidar com a questão do consumo? Como é que os empresários, né, nos levam, também as empresas, os empresários, as lojas, nos levam ao consumo? Como isso vem para a gente de modo massificante, na verdade. Né? E aí, por isso, também trazer isso para o desde jovem, né, que ele tenha essa consciência financeira, saiba lidar com o dinheiro e saiba lidar com o consumo. A gente sai de tudo. É muito interessante ter esse diálogo com os estudantes, né, porque você acaba... Né, é uma troca, de fato, você aprende muito conversando com os estudantes. Então, esses são os objetivos da Unitef. Lembrando que, está em Tesouros da Manhã, essa é uma Olimpíada patrocinada, né? Essa é a maior Olimpíada de Educação Financeira do país. Tiveram mais de 9 mil escolas. Ela ainda dá prêmio por estado a 2 escolas. Então, é sorteado. Infelizmente, o IFA Salvador não foi sorteado. Mas eles dão em laboratório, né, para a escola, R$100 mil em laboratório. Ainda os 4 professores, que tem que ter pelo menos 4 envolvidos, se são sorteados, ganhariam R$8 mil em ações na Bolsa de Valores. Mas não vou te dar dinheiro porque eu não vou receber dinheiro, André. Então não olhe com essa cara de pidão. Pode passar, meu filho. Bem, aí, né, eu estou na Olimpíada, aí eu estou na coordenação, eu estou falando da organização, e aí, quando eu assumi, já tinha lá, os colegas tinham começado a discutir isso no núcleo docente estruturante, no IDE do curso, e tinha a coordenação da disciplina matemática financeira. Aí eu fiquei curioso, como é que isso vai funcionar? Bem, aí, então quer dizer que o estudante, ele nunca estudou matemática financeira. Nessa disciplina de matemática financeira, de 60 horas, ele vai aprender a matemática financeira que ele precisa como para ser professor, e ele vai fazer o projeto de extensão aí dentro. Aí eu comecei a ficar incomodado. Eu acho que eu continuo incomodado. Mesmo com o que eu estou pensando para a extensão, ainda isso me tem trazido certo incômodo, por isso que eu falei que aqui acabar sendo uma troca de experiências de como fazer, de fato, essa extensão acontecer. É verdade que você está num projeto, né, seja de pesquisa de extensão, a gente escolhe os estudantes já têm uma certa afinidade com o tema, né? Pelo menos as minhas experiências com os projetos de pesquisa de extensão são assim. Então, você idealiza o seu projeto, você escolhe os seus estudantes dentro de um universo ali, mas o estudante que está fazendo licenciatura em matemática, ele não viu matemática financeira e, simplesmente, olha, nas 60 horas de matemática financeira, ele vai fazer a extensão. Vem cá, em que momento ele vai fazer a extensão? O que ele vai fazer a extensão aí? E nessa discussão do Confort foi o maior debate. Eu falei, se eu tenho 60 horas e o estudante nunca viu matemática financeira, pelo menos 30 horas eu vou ter para poder dar aula de matemática financeira para esse estudante. Esse estudante da licenciatura ele não é autodidata. Aí não sai do nada, como é que ele vai levar ele para a escola para poder falar sobre matemática financeira? Ele nem estudou matemática financeira. E aí começou a me criar esse incômodo, né? Como fazer isso. Tanto que, por enquanto, no modelo que nós estamos pensando para a licenciatura, ele vai ter a disciplina matemática financeira e depois ele vai ter uma SECS que é de educação financeira, como propõe a BNCC, e pode ser dada de várias formas, né? E eu coloco a Olimpíada aí como seria assim, a Olimpíada pode ser a cereja do bolo para incentivar o estudante. A gente vai para a escola de educação básica, vai dar palestra para o menino, para os estudantes, menino de 15, 14 anos, só dá palestra. Então, até então, minha ideia será assim, eu vou levar as Olimpíadas e isso vai servir como motivação. Aí fala sobre matemática financeira, fala sobre educação financeira, e ele vai ser da Olimpíada. E como naquela Olimpíada rígida da matemática, isso vai dar mais leveza para todos eles participarem. Então, a ideia do projeto, que foi um projeto que foi aprovado, né? A princípio, né? Teria R$20 mil de recursos, mas como os recursos na rede são escassos, acabou que só foi contemplado com metade do recurso. Então,
escrevi o projeto, submeti ao edital do campus e nós fomos contemplados no edital com R$10 mil, que basicamente vai ser para pagamento de bolsa para os estudantes que estiverem envolvidos ali. Então, nesse projeto, a ideia é trabalhar com a educação financeira, com matemática financeira, ele funcionar como piloto da comunicação e ter a OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática Financeira, que vai acontecer em maio, essa é online, e a Olitef, que costuma acontecer, deve acontecer em setembro. Né? E aí foi de tal que eu falei que a gente foi contemplado. Bem, eu não tinha dito o título, mas a Olitef é a Olimpíada. Ela é literalmente patrocinada pela B3. Né? Quem não conhece a B3 é a nossa Bolsa de Valores, está lá em São Paulo. Né? Toda é patrocinada por eles, então eles pagaram medalha, tudo. Porque eu trabalho com a outra Olimpíada, que é a Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Em geral, como nós somos uma instituição pública, a gente não paga inscrição. Mas nessa OBRL, que é de Raciocínio Lógico, a medalha a gente tem que pagar. Né? Então, em geral, como eu acabei me envolvendo do nada, eu acabo custeando. A Olimpíada tem poucos estudantes, porque a Olimpíada é bem diferente dessa. Né? A Olimpíada que exige muito mais assim, do conhecimento matemático dos estudantes. Então, é um grupo pequeno. Nós tivemos aí, participando pela primeira vez em 2024, né, tivemos 7 medalhas de ouro, 10 de prata, 15 de bronze e 21 medalhas de mérito. Tivemos 53 medalhas, com uma participação que só pegava estudantes do primeiro ano do ensino médio. Segundo a organização, eles devem ampliar isso para o segundo e para o terceiro ano, agora em 2025. Mas lembrando que ela também tem a Olimpíada de Olitef para 6º e 7º ano e para 8º e 9º anos. Bem, aí agora já é outra Olimpíada. Essa também eu não conhecia, conheci recentemente. Né? Mais uma vez recebi um e-mail. Né? Eu até perguntei, fui convidado para uma banca na UF, no oficina de educação financeira, e perguntei para a colega, você me chama porque está no seu Lattes. Fui botar no Lattes, tá vendo? Tem projeto na área de educação financeira. E aí resolvi também, né, colocar os estudantes do Campus Salvador para participar dessa Olimpíada. E a ideia é fazer a mesma coisa. Então, o que é a ideia central? Usar, né, pegar os estudantes da licenciatura, levar para as escolas de educação básica e falar sobre educação financeira e incentivar a escola e os estudantes da escola a participar dessas 2 Olimpíadas. Uma acontece em maio, vai ser dia 28 de maio, essa é online, então a escola faz a inscrição dos estudantes e aí o estudante, no dia 28, ele acessa, né, ou pelo celular ou por uma outra forma e vai, né, fazer a prova. E a Olitef, ela acontece em setembro, o único custo da escola é imprimir as provas. Né? Quer dizer, o único custo que nós tivemos no Campus Salvador foi esse. Recebi a prova, mandei imprimir, e no dia, tínhamos 3, 4 dias para aplicar essa prova, como acontece com as outras. Né? Então, está aí, na questão também, uso mais uma vez, grifado ali, que é o uso inteligente do dinheiro, né? Que é, na verdade, criar consciência financeira. Né? Como lidar com o dinheiro, como lidar com o consumo. Bem, e aí, né, que entra o dilema, está na licenciatura, então nós temos aí na licenciatura hoje, né, a discussão sobre como implementar a colonização, e quando eu falo implementar, a gente já sabe como implementar, é como colocar em prática mesmo. Essa é a ideia, essas aspectos. Como colocar em prática essas aspectos. Eu estou focado na matemática financeira, como eu disse, acabei me envolvendo, mas, por exemplo, lembra que no campus tinha assim, em probabilidade, que até a Tuna vai falar daqui a pouco sobre vai fazer a SEC em probabilidade estatística como? O aluno nunca viu a disciplina? Dentro da disciplina ele vai fazer economização? Em que momento? E assim, eu tenho acompanhado algumas implementações, o que tem acontecido, acaba na final é o seguinte, né? Ó, entra na SECs, então, dentro da SECs, se promove um evento e aí fez a extensão. É o que eu tenho acompanhado, porque de fato, né, eu tenho desbilhotado como é que tem acontecido, conversado com colegas que já estão praticando a SEC, mas a minha lógica não era essa. Né? Na verdade, a ideia de estar como componente, não acho nem que seja o pior, né? Esteja nisso. Mas na verdade, como fazer isso acontecer, colocar isso em prática. Que carga horária é essa? Óbvio que todo projeto, mesmo nessa SEC,
um percentual dessa carga horária vai ser de formação, porque quando o aluno se matricula na SECS, ele precisa saber o que ele vai fazer, que projeto ele vai desenvolver. Mas, assim, se você ainda for falar do projeto e você ainda for, né, explicar o conteúdo como um todo, que ele não tem nenhum conteúdo prévio, isso vai levar pelo menos 50% da carga horária. Então, que carga horária de ASECS é essa? Né? Porque na ASECS 1, beleza, massa, é o momento de até dizer o que é extensão para o estudante. Mas ele vai ter a 2, vai ter a 3, vai ter a 4, que a maior parte está aí com 4 ASECS. E por que eu trouxe também a resolução que fala, né, das novas DCNs, que é Diretrizes Curriculares Nacionais? Ela divide hoje, né, a carga horária do curso de licenciatura em 4 núcleos. Então, o núcleo que é a formação geral, que seria assim, uma coisa comum a todas as licenciaturas. Você vai fazer licenciatura em matemática, em computação, pode ser pedagogo, pode ser em física, então você vai fazer psicologia da educação, sociologia da educação. Então vamos ter 180 horas desse núcleo comum. E isso é o que está no documento. E no Confor, nós temos trabalhado nesse sentido. E o núcleo 2, que seria assim, cálculo 1, para a gente, né, da matemática, que também tem computação, cálculo 1, cálculo 2, são disciplinas mesmo da formação específica. O núcleo 3 é os 10% da extensão, né, que num curso de 3.200 horas daria 320 horas. E aí tem a questão do estágio, que continua com as 400 horas, só que com o detalhe de que esse estágio agora deve começar no primeiro semestre. Eu acho que isso caberia bem numa roda de conversa, talvez não tanto numa palestra, mas mais numa roda de conversa, porque eu, na verdade, acho que eu trouxe mais minhas inquietações, né? Então, é um relato de experiência que eu estou vivendo, né? Não um relato de experiência com resultados, uma coisa que eu já vivi. Fora o LITEF 2024, tudo aí que eu coloquei aqui, tudo que eu falei aqui, né, é uma experiência de algo que eu resolvi viver na prática e ver como isso vai funcionar. Então, eu escrevi o projeto foi aprovado no edital, esse projeto envolve educação financeira. O Lucas até me perguntou se ia falar sobre educação financeira, né? Aí eu vou falar sobre renda fixa, sobre renda variável. Falei, não, Lucas, o objetivo hoje exatamente não é esse, não será esse, né? Em outro momento até posso falar sobre isso. O momento foi falar exatamente dessa ideia, né, de como fazer a conciliação acontecer. E eu espero que eu consiga, que seja bem sucedido, que eu transforme isso, no caso, num relato de experiência positivo. Eu espero não me decepcionar nessa prática, né? Mas, a princípio, é isso, né? Eu vim fazer essa breve fala, mais uma vez agradeço ao professor Andrei pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Se tiver um momento, uma oportunidade de ter algumas perguntas, alguma coisa no final, depois da fase pretoriana, eu estou aqui à disposição, né? Então, obrigado, um abraço, aí, obrigado pela recepção de sempre. Antes que a Larissa tome, eu quero que essa fala é muito oportuna para mim, porque eu fui muito mal criado financeiramente. Meus pais me criaram assim, dinheiro pinta. Então, não me preocupo em educação financeira. Isso é muito importante. Aliás, o nosso país não tem essa preocupação. Não, pode ser... Então, por exemplo, está falando para tertuliano, nos Estados Unidos, os pais têm o hábito. A criança nasce, ele faz uma poupancinha por 18 anos para o menino fazer a faculdade, porque lá é pago, é particular, né? Quase não existe universidade pública, são poucas. Então, eles têm esse hábito. Mesmo que o aluno chegue e não quero fazer faculdade, ele pega o dinheiro dele e vai fazer o que ele quiser. Mas, entendeu? Eles têm esse hábito, já está inserido. A gente não tem isso, gente. Não é? A gente, quando não tem... Você quer viajar? Está emocionado, Ives? Você... Eu fico com medo de você. Eu também tenho medo de mim. Não, eu não vou. Eu vou ficar quieta. Eu vou te dar... Eu só tenho o seguinte. Fazer uma pergunta para uma pessoa bem educada financeiramente. Hoje você quer... Você quer conhecer... Você não conhece, é um sonho que você tem. Por sinal, quando eu fui pegar ele no Pipite, casou com o que Larissa falou, do saber, do conhecimento. Você não falou nisso, Larissa? Então,
O saber te traz o quê? Te ajuda você a realizar que sonho, entendeu? Eu até comentei que o meu sonho era passar uma temporada em Paris. Então, tomando a educação financeira como norte, se hoje você não tem dinheiro para ir para Paris, o que é que você faz? Não pode. Não tem como. Agora, se você tiver dinheiro e estiver gastando com outras coisas, economize. Para de gastar com futilidade. Se seu sonho é para Paris, então gaste com roupa, com consumo extremo e economize para viajar, para realizar seu sonho. Agora, eu vou falar um detalhe. Dentro desse contexto, porque assim, acho que isso vai variar muito de público, né? Por exemplo, se você vai fazer uma palestra de educação financeira numa escola particular, acho que você pode ter um nível de fala. Se você vai para a escola pública, e eu vi isso dentro do IFBA, com os estudantes do IFBA, porque você tem estudantes de vários níveis sociais ali dentro. É preciso ter muito cuidado, né, com a fala, porque assim, não dá para educação financeira só investimento. Um menino classe média pode pegar todo mês e guardar um percentual da mesada dele. Mas tem aluno que está dependendo do pai ali, que não pode. Então, assim, está falando da verdade, então, está falando de educação financeira do ponto de vista da consciência, né? Não do ponto de vista só da consciência financeira, de você, né, não se perder no consumo, inclusive. Mas é preciso ter cuidado quando você... Óbvio que todo mundo quer realizar um sonho, mas nós temos estudantes que estão, às vezes, na pobreza ali. Então, ele não vai ter como fazer aquilo naquele momento. Mas é importante também que ele tenha a lógica de que esse acho que é o grande lado positivo da nossa formação técnica integrada ao médio. Porque nós temos estudantes que terminam o curso técnico e entram no universo financeiro muito bem sucedido. E aí, que ele não se perca também com isso, né? Será que ele precisa comprar o carro no primeiro mês de salário? Não está trabalhando? Ives, agora eles têm um pé de meia. Mas não vai pegar para todo mundo. Fala aí o pé de Isso meia. já vai ajudar, né? Fala para o pessoal o pé de meia. Bem, o pé de meia ele vale para o ensino médio, né? Mas o pé de meia na graduação... Tem que saber administrar o pé de meia. Não. Que a meia não seja furada. O pé de meia na graduação, eu acho que ainda tem algumas lacunas, né? Porque o pé de meia na graduação, nas licenciaturas, o aluno tem que ter 650 pontos no Enem. E aí, quem são os alunos que têm 650 pontos? É muito acima da média. A média da licenciatura está muito abaixo dos 600. Está abaixo de 590, né, pontos para você ingressar nas licenciaturas. Essa é a média nacional. Eu nem sei exatamente qual é de Salvador, qual é da Bahia, mas a média é abaixo de 600. Esse aluno tem 650. Porque o pé de meia da licenciatura, quando você vai dar uma bolsa para o aluno ter 650 pontos, o botador dele não vai ter. É diferente quando você tem um pé de meia do ensino médio que pega os alunos pela questão socioeconômica. Quer dizer, então, que se um aluno tiver 800 pontos, ele resolve fazer licenciatura, ele vai ser contemplado com uma bolsa de R$1.300 e o colega dele está do lado dele, numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, não vai ter. Como é que você lida com isso? Porque, ao contrário, acho que tem uma justificativa, né? Quando vem um pé de meia do ensino médio, ela pega exatamente os estudantes que estão em vulnerabilidade. Você tem que ter card único e tal, mostrar que você está em vulnerabilidade. Mas o pé de meia da licenciatura não é isso. A não ser que eu esteja enganado, mas o que eu entendi, lendo sobre o pé de meia da licenciatura, ele já colocava a questão da pontuação. E aí isso pode trazer problemas se isso não for, né, bem planejado. Verdade, certamente isso foi posto dessa maneira, para incentivar que os melhores estudantes, que têm a maior pontuação, cheguem à licenciatura. Verdade. Mas é preciso ver como é que isso vai ser feito por gestão financeira. Me espanta a sensibilidade dele na hora de responder a... Nós temos 10 minutos para a pergunta, 5, já falou, 5. O que é uma pessoa educada financeiramente, né? Eu já pegaria um empréstimo no banco, já pipocava o cartão de crédito, não queria nem saber. Não sou um exemplo a ser seguido, viu? Escutem para o professor Ivo, 5 minutos para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto ao professor, nós temos 5 minutos. Fiquem à vontade, é só levantar a mão e fazer a pergunta. Está todo mundo tímido ainda. Estão vendo?
Diga, meu querido. Acho que o microfone não vai lá, vai? Esse vai. Mas eu vou andar. Vou ser professor, então. É bom que assim eu digo que interage mais, né? Pronto, aí, ó. Essa pergunta, acho que é a mesma pergunta de Lucas, né? Bem-vindos, professora Gesiane e professor Ali. Palmas para eles! Mas seu nome é Gili. A pergunta dele foi clássica, né? Como montar uma boa carteira financeira. Aí, para falar isso, tem que falar sobre renda fixa, sobre renda variável, e é por isso que a pessoa tem uma educação financeira, tem que conhecer como investir. Em geral, os especialistas dizem que o melhor fazer é você equilibrar entre renda fixa e renda variável. Você sabe, já distinguiu o que é renda fixa de renda variável? É o primeiro ponto isso, né? A renda fixa é quando, na verdade, a gente está essas letrinhas CDI e tal, a gente está emprestando dinheiro para o banco, né? Você tem um retorno, você não tem risco. Você recebe, você tem um lucro muito menor. E a renda variável é quando você vai mesmo para a bolsa, quando você vai para as empresas comprar ações. E aí você precisa ter muita cautela. Então, quando você fez em carteira, né, vai ter uma estabilidade, você não jogar seu patrimônio para cima, o ideal é que você equilibre, né, entre uma e outra para você não correr riscos. Tem investidor que é muito arrojado, e aí você, se você conhece bem esse mercado, né, aí você consegue ter bons lucros, mas os especialistas em geral dizem que é melhor você manter o equilíbrio para você evitar maiores riscos, né? E não perder seu patrimônio. Mais alguém? Então vamos agradecer. Só. Palestrante ainda vai. Boa noite, professor. A pergunta que eu tenho é assim, pensando no contexto de uma instituição pública, quando a gente, hoje, imagino que o senhor acompanhe, que hoje em dia, no cenário da música, a gente tem muita questão da glamorização, da ostentação, e o problema que isso traz para os jovens adolescentes, porque é um fator psicológico, que eles veem isso, todo esse dinheiro, esse carro e joia, só que aí a realidade deles acaba sendo um pouco dura, né? Como é que a gente lida e fala sobre isso na sala de aula? Tipo, que o dinheiro não é algo assim fácil e que se você tem, não precisa você esbanjar. Pessoal? Amanda, a minha pergunta é excelente. E aí eu falei, né? Você vai ter diversos públicos. Você até falou de artistas, de ostentação, tal, de joias. Né? Se você assistir um vídeo de um artista desse, acho que só que tem de ouro no pescoço, né? A gente conseguiria viver bem por muitos anos. Isso também remete, sabe o quê, Amanda? A questão, né, que hoje, assim, e aí tem a questão, né, do saber, para você, permite você realizar seus sonhos. Essa parte estava rolando agora no vídeo, e eu saí para cá, vamos jogar o da Trump. Porque também está glamorizando a questão do TikTok, outras coisas de rede social, como se você fosse ficar rico da noite para o dia. Né? Bem, aí é que está, de fato, né, levar a educação financeira, e aí você pergunta como fazê-lo, né? Aí você tem que entender a sua turma, o contexto que ela vive, a realidade desses estudantes. Não tem uma receita de bolo, né? Tem alguns tópicos que são, como você vai falar mesmo, né, normais. E uma coisa que eu disse, assim, a questão psicológica, e é por isso que a própria BNCC coloca isso como uma questão transversal, porque isso não é, apesar da educação financeira, remete muito ao professor de matemática. Eu disse, está lá, voltando para mim, porque eu sou professor de matemática. Mas no próprio grupo tinha professor de outras áreas. E para esse ano, eu penso, inclusive, convidar professores da psicologia. Muitas perguntas dos estudantes, nesse caso do IVA, que foi onde eu apliquei, elas tratavam sobre essa questão, né? Sobre a questão do consumo, né? Sobre essa questão do enriquecimento. Ah, eu estou aqui estudando, eu vou ver se eu estou estudando, se eu posso ser artista, e acho que está memorizando.
Só você ter uma ideia, se você olhar até o próprio universo de futebol, né? Observe os dados de futebol. Essa é uma minoria que ganha milhões. Neymar, um milhão, o Neymar da vida, que vai chegar de helicóptero. Não. E aí o menino pode achar que todo mundo vai ser assim. Né? Todo mundo. Eu costumo, inclusive, puxando a sardinha para a nossa realidade, para a vida de professor, eu sempre costumo dizer aos meus estudantes o seguinte: olha, você quer ser professor, quer ser professora, dê o melhor de você. Então, você tem que tentar ser o melhor estudante na sala de aula, né? Você tem que procurar a melhor qualificação. E se você estagnar, tira a licenciatura e pronto. Bem, quanto mais você estuda, se você faz especialização, se você faz mestrado, se você faz doutorado, você vai ocupar os melhores espaços, você vai ter as melhores vagas, porque é assim, na nossa vida é assim, né? Primeiro não tem a dúvida meritória, porque conhece, não, você pode ser isso ainda particular, mas assim, na nossa vida pública você vai fazer um concurso. Então, eu só concordo na minha vida comigo mesmo, tá? A vida toda. E aí, o negócio, porque eu gosto de falar nesse sentido, bem, eu nasci na periferia de Salvador. Né? Aí pensava ser engenheiro, porque assim, especialmente. E um dia um colega me disse, né? Que tipo de professor você quer ser? Aquele que está sempre reclamando, ou você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer bem-sucedido? Então, vai estudar, vai fazer mestrado. Não se contente só com que você terminou a graduação. Aí você terminou, você vai fazer doutorado. Porque a nossa vida é assim, a gente só vai ascender assim. Mas, voltando de fato à sua pergunta, você precisa muito sentir. Eu participei da banca agora do mestrado, e a mestranda, que trabalhou excelente, ela foi muito nesse aspecto. Porque a gente tem que falar de acordo com a realidade do estudante. Então, não vai ter uma receita, porque assim, você está aqui no IF, você tem um público, você está numa escola, está em Cajazeira, você vai ter outro público, ele vive em outras condições. Então, você vai ter que sentir com a realidade da sua turma para ver o que é que você pode, de fato, falar ou não para ele. Mas a importância da educação financeira vem daí, isso é necessário. Eu acredito, boa noite, né? Eu acredito que só para complementar o que o professor Ives falou, a gente também tem que pensar no seguinte, que embora haja essa ostentação, tudo há um preço. Muitas vezes essas pessoas, para estarem ali ostentando aquilo dali, elas abriram mão de outras coisas. Um exemplo que eu cito, há uns anos atrás, eu fui para eu fiz um passeio lá e tinha um influenciador fazendo um trabalho lá. Enquanto eu, uma pessoa, estava me divertindo, a pessoa passou todo o passeio trabalhando. Ela estava preocupada em mostrar que ela estava feliz, ostentando, fazendo aquilo dali, que estava divertido, que era o máximo, que de fato era o máximo para os outros, mas para ela não era necessário. Era um trabalho para ela estar mostrando todo aquele glamour. Né? Então, de fato, há duas realidades na rede social. Então, são coisas que talvez um professor de sociologia, né, outras psicologia, outras pessoas de outras áreas, elas possam complementar esta, vamos dizer assim, esse estudo, né, de como analisar também essas conjunturas. Não é só ostentação. Para ser um jogador de futebol, eu tenho que ter um diferencial. Né? Então, são vários pontos que tem que ser discutidos. Não é só qualquer um que consegue. Acordei hoje, vocês estão no TikTok. Não é assim que funciona. Pronto? Bem, agradeço a professora, complementou a fala aí, mais uma vez. Então... Professora Lígia! Mais uma vez, obrigado pelo convite disso aqui, certo? E pelo acolhimento. Ela de rosa e a sua bebê roubou a cena. Ótimo. Obrigado. Fala, professora! Muito obrigada, professor Ives. Eu só quero dizer que eu aprendo muito com ele sempre. Isso até me irrita. Essa Olimpíada financeira, ele foi atrás. Que ele vai atrás das coisas. Aí o professor Alain perguntou, por que a gente não faz isso também aqui? Eu disse, tu sabia que existia? Ele, não, nem eu. Então, agora a gente sabe que existe. Aí vai passar tudo para a gente, não é isso? Ele vai, tá vendo? Olha a riqueza. A gente tem que andar com quem colabora, entendeu?
com quem tem a oferecer. Né, professora Ana Paula, que está ali, palmas para ela. Mentira, Ana Carolina, Ana Carolina. Ana Paula está aqui. Palmas, professora Ana Paula. Agradecemos imensamente ao professor Ives por compartilhar conosco um pouquinho do tanto conhecimento que você tem. Sem mais delongas, né? Eu gostaria de convidar o professor Tertuliano para a próxima palestra e dizer que nós temos a honra de receber um profissional de renome na área da matemática. O professor Tertuliano, ele é doutor pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, professor da Universidade Federal da Bahia e coordenador do programa de doutorado em matemática em associação com a UFAL. Ele possui uma vasta, tamanha, gigante experiência e contribuição para o ensino e a pesquisa de matemática no Brasil. E hoje ele nos traz uma palestra com um tema um tanto instigante, né, e muito atual, que se trata sobre as bets e os paradoxos probabilísticos. É um tema que promete nos fazer refletir sobre os desafios e as surpresas do mundo da probabilidade. Com vocês, o professor Tertuliano Franco. Obrigado. Estão ouvindo bem? Tá bom? Então, primeiro eu queria agradecer o convite do César Andrei, professor César Andrei, muito obrigado. Ana Paula, professora Ana Paula, prazer estar aqui. Eu fui aluno do Andrei faz 25 anos, é igualzinho. 24. A gente vive lutando contra a evasão dos cursos de cálculo. Já o Andrei lutar contra a invasão, porque os alunos das outras turmas vinham assistir a aula dele e ele dava todo o assunto, assim, a gente brincalhão, mas ele tá assíduo, pontual, e dava todo o assunto. Aulas lotadas, maravilhoso. Meu ídolo. Tem uma estatística que um professor consegue 30% da atenção numa turma durante uma aula. O André é 90%, é 95%. A turma é dele, né? A aula é dele. Eu tento fazer igual. Meu sonho é chegar a uns 50%. Você faz. Então, gente, obrigado pelo convite. Vamos falar sobre bets e paradoxos probabilísticos. Bets são esses jogos mesmo online. Mas antes de falar de bets e paradoxos probabilísticos, eu queria falar o que é probabilidade. Eu não estou assumindo nada aqui. Então, antes de a gente falar sobre probabilidade de ganhar, eu posso tentar falar sem você me ouvir assim? Pode ser. Você me ouve assim? Eu posso falar assim? Não posso não. Aqui fica bom. Então, paradinho aqui. Ótimo. Obrigado, professor. Você está subindo o palco. Você acha? Então, tá bom. Tá bom que é assim? Tá ótimo, não tá interferindo, né? Tá ótimo. Então, o que é probabilidade? O que é probabilidade não é uma pergunta fácil. Eu vou argumentar por que essa resposta demorou muito tempo. Alô? Tá bom, não precisa tocar não. Tá bom? Tá ouvindo? Pode ser? Então, não é uma resposta fácil. Por exemplo, a geometria euclidiana tem mais de 2.000 anos. Elementos do Euclides tem mais de 2.000 anos na Grécia. Então, a geometria já foi axiomatizada há mais de 2.000 anos. A probabilidade é muito mais recente. A probabilidade, como matemática, com axiomas, com teoremas e tudo mais, data dos anos 30, graças a Andrei Kolmogorov. É muito mais recente, tem menos de 100 anos. Andrei, não é Ivanovich, é Kolmogorov. Andrei. Tá bom? Tem muito menos tempo. É uma área da matemática muito mais recente. Como a ilustração de como está em franca expansão a área, né? São Elias Fields, que é o maior prêmio da matemática, todos para matemáticos que trabalham com probabilidade. Werner, 2004, Smirnov, 2000, 2004, 2020, 2024, são todos muito recentes, nos últimos 20 anos. Uma ideia do assim, com o tamanho do crescimento da probabilidade dos últimos anos. Deixa eu ilustrar também
as conexões da probabilidade com diversas áreas do conhecimento. Eu trabalho com probabilidade há cerca de 20 anos. Probabilidade tem conexões com muitas coisas diferentes. Assim, é impossível listar todas. Listei algumas. Por exemplo, mecânica estatística, que é uma área da física de muitas partículas. Um mol, quem lembra de química? Um mol 6, 4, 10, 23. Um mol, qualquer quantidade de gás tem uma quantidade absurda de moléculas. Então, você não consegue resolver todas as equações. Você tem que tratar com probabilidade, com estatística. Então, mecânica estatística tem tudo com probabilidade. Estatística tem uma conexão intrínseca com probabilidade. Mecânica quântica, lembra? Vocês já viram gato de Schrödinger? Um estado quântico é uma superposição de estados. Não está nem uma coisa nem outra. Você mede, o resultado é aleatório. Então, tem a ver com probabilidade. Equações diferenciais parciais, combinatória, teoria dos grafos, finanças, que você falou agora há pouco, mercado de ações, né? Ciências atuariais. Ciências atuariais é a parte de seguros, principalmente, né? A parte de risco. Quanto a seguradora tem que cobrar de cada segurado, qual é o valor justo, né? A partir do qual ela tem lucro. Acontece os sinistros. Esse cálculo envolve probabilidade, otimização, análise numérica, deep learning e inteligência artificial. Os algoritmos são todos probabilísticos, a construção de inteligência artificial. Criptografia, teoria dos números. Por exemplo, criptografia, vários testes para saber se o número é primo ou não são probabilísticos. Não é um teste determinístico. Né? Esse diz se o número é primo ou não com alta probabilidade. Sistemas dinâmicos, área da matemática, teoria dos jogos, etc. Biologia, Paulinho faltou aqui, genética, me desculpe, faltou aqui na lista. Faltou. Paulinho me ajudou com uma questão no livro que eu escrevi de combinatória e probabilidade. Paulinho me ajudou na questão de genética. Faltou aqui, genética, desculpa, Paulinho. Então, vamos voltar um pouco no tempo. Quando é que começa a probabilidade? Então, a gente falou a probabilidade moderna, com axiomas, começa nos anos 30. Mas a probabilidade começa muito antes, por volta de 1500 e pouco, com Gerolamo Cardano, Jerônimo Cardano. Né? É o primeiro livro que se tem registro com referências à probabilidade. E a probabilidade começa com jogos, jogo de azar mesmo. No livro do Gerolamo Cardano, ou Cardano, a gente fala Cardano ou Cardano, tinha cálculos de probabilidade, tem técnicas de como roubar no jogo, sabe? Como enganar o adversário, roubar dados, cartas. Era um livro de jogo mesmo. Né? Tinha matemática séria, tinha situações muito eficazes. Ele não era na matemática, mas originalmente era um livro de jogo de azar mesmo. Nesse primeiro momento, qual é a definição de probabilidade? Né? Porque antes de falar de beta, você definir o que é probabilidade. Então, a definição de probabilidade nesse momento era basicamente a quantidade de casos favoráveis sobre o total de casos. Que é chamada probabilidade equiprovável, ou de Laplace. Não é a moderna, que envolve casos contínuos e tudo mais. Mas mesmo no caso discreto, a gente tem muitas situações inusitadas, interessantes, problemas difíceis, mesmo casos finitos com muito pequenos. Vou dar uma historinha aqui, um exemplo. Talvez a gente conheça essa história, é o problema dos bodes, o problema de Monty Hall. Mary Vossavan era uma colunista dos Estados Unidos, uma mulher com QI muito alto, era realmente muito inteligente, brilhante. E ela analisa na coluna dela, nos Estados Unidos, o problema de Monty Hall, e ela dá a resposta correta. E muita gente fala que mulher é ignorante, como pode uma matemática falar uma besteira dessa, e ela estava certa. Inclusive, quando eu olhei o problema, eu errei. Eu olhei o problema e a resposta errada. É sutil. Tá, então é o seguinte. Num programa de auditório, tipo Silvio Santos, esse problema é real. Aconteceu mesmo. Tinha um programa de auditório nos Estados Unidos que era assim. Andrei, você, por favor, claro. Você está num programa de auditório, você é convidado a participar, porta do milhão. Sei. Tudo bem, você é convidado. Eu sou o Silvio Santos. Morreu, então. É pra ele? Hã? É pra ele? Não. Pode só falar comigo. Tá. Então, no auditório tem 3 portas. Tá? Uma porta tem um bode, outra porta tem um bode, outra porta tem uma Ferrari. Posso, por favor? Então, você não sabe onde estão os bodes nem a Ferrari. Daí você escolhe uma porta. Fala o número aí. 3. Então, você não sabe qual é a porta. Eu não sei. Pode ser. Tá bom? Você não sabe. Tudo bem? Tá. Então, número 3. Tá, Silvio Santos não abre a porta do Andrei. Abre outra porta, digamos a porta número 2. Tudo bem? E pergunta, Andrei, quer ficar com a sua porta ou quer trocar de porta?
Tudo bem? Então, a gente tem 3 portas. André escolheu uma, Silvio Santos não abre a porta dele, abre uma segunda porta e mostra um bode. São 2 bodes, né? São 2 bodes na Ferrari. Então, são 3 portas, André escolheu uma, Silvio Santos abriu outra, mostra um bode, pergunta, André, quer ficar com a sua porta ou quer trocar de porta? Nesse momento, estavam 2 portas, certo? Uma tem um bode, outra tem uma Ferrari. Qual é a probabilidade de ganhar trocando de porta? Hã? Você sabe a resposta, você conhece. Mas hã? Por quê? Por quê? Vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho. Qual é o seu nome? Hã? Nácteles. Então, deixa eu só argumentar o errado, para depois você corrigir. Tá joia? Então, que dá a impressão, a gente tem 2 portas, se tem uma Ferrari e um bode, dá a impressão que é 50% e acabou aí. Tá joia? Mas não é, porque essa situação não surgiu do nada, ela não é improvável. Uma coisa simples já não é improvável. Nácteles, explique pra gente então. Explique. Isso. Tá quase. Só melhorar um pouquinho. Tá um epsilon da resposta, né? Tá muito bom. Só para dizer o seguinte, não é que duplique a probabilidade. Se fossem 4 portas, não duplicaria. Se fossem 4 portas, um bode, 3 bodes, uma Ferrari, não duplicaria. Não é duplicar. Hã? Não é duplicar. Olha só. A ideia é essa. Imagina que a estratégia do André vai ser trocar de porta. Eu ia trocar mesmo. Tudo bem? Eu gosto de mudanças. Então, mudanças. Vamos lá. Se André começar com um bode 1, ele vai ganhar ou vai perder? Tudo bem? Ó, vamos fixar a estratégia dele. Vai ser trocar de porta. Se ele começar com um bode 1, Silvio Santos vai fazer o quê? Abrir o bode 2. Daí André vai trocar e vai ganhar a Ferrari. Então, se André começa com bode 1, ele ganha. Se André começa com bode 2, Silvio Santos abre o bode 1, André troca e ganha a Ferrari. Então, se o André começa com bode 1 ou bode 2, ganha. Se ele começa com Ferrari, aí ele perde. Isso que é 2 em 3. É quase que você falou. Foi muito bom. Tá joia? Então, eu vou lidar. Em casos simples, aqui pra vocês verem, mesmo caso provável pode ser sutil e interessante. Tem vários problemas de probabilidade finita que são profundos. Tem vários com probabilidade condicional. Pode passar por mim. Mais um também. Tá joia? Então, vamos mostrar agora outro paradoxo, né? O que é um paradoxo matemático? Como estava no título, né? Paradoxo é um problema que parece que tem soluções conflitantes. Tá joia? Na verdade, ele tem uma explicação, mas à primeira vista ele tem um aspecto conflitante. Tá joia? Então, vou dar um exemplo aqui de esperança e paradoxo de envelopes. O que é esperança? Esperança em probabilidade é a média. É a média esperada dos resultados. Tudo bem? Então, sei lá, se o resultado é mais 1 com probabilidade meio e menos 1 com probabilidade meio, vai ser 1 vezes meio mais menos 1 vezes meio. É a média dos resultados de acordo com a probabilidade dele sair. É a média. Ou você pode pensar como integral, ou como somatório, com várias maneiras diferentes. Mas a essência é média ponderada. É média ponderada do resultado aleatório de acordo com as probabilidades. Tudo bem? E o paradoxo de envelopes é o seguinte. De novo, num programa de auditório, há 2 envelopes. Joia? Fala envelopes. Cada um com cheque. Coisa nova, né? Muito atual. E um dos cheques tem o dobro do dinheiro do outro. Tudo bem? Então não tem o dobro. Você escolhe um envelope fechado e o apresentador pergunta se você quer trocar de envelope. Vale a pena? Qual a intuição? 2 envelopes fechados. É tudo a mesma coisa. Vamos fazer a conta. Então, seja X o valor do cheque no envelope escolhido inicialmente. Sei lá, André, escolheu qual primeiro? Da esquerda ou da direita? O da direita. O da direita. Então, X é o valor da direita lá, certo? Tudo bem? Então, vamos colocar aquele EDA ali. Aquele EDA ali que chama de esperança. É média. É só anotação em tudo de probabilidade para média. Né? Qual é a esperança do ganho
Qual é o ganho esperado trocando de envelope? Tá joia? Então, o André escolheu o da direita, tem x. O da esquerda, a gente não, vai ter ou 2x ou x sobre 2. Tá joia? Então, vamos ver qual é a esperança de você ganhar trocando de envelope. Vamos lá. Pode ser x ou 2x. Então, meio vezes 2x mais meio vezes x sobre 2 dá 5x sobre 4. E 5x sobre 4 é mais do que x. Então, está dizendo que vale a pena trocar, porque a esperança de você ganhar trocando de envelope é mais do que x. Espera aí, os envelopes são iguais. Onde é que está o paradoxo? Onde é que está o problema? Quem sugere alguma coisa? Quem está errado aqui? Esse cálculo. Eu quero dizer, para mim, se trocar o envelope, aumenta a probabilidade de ganhar. Isso, mas não faz sentido, né? Então tem algo errado aí. Eu concordo com você, seu argumento inicial é esse. Os blocos são fechados. Não tem por que trocar. São fechados. Mas a gente está dando a esperança de trocar dando 5x sobre 4, que é mais do que x inicialmente. Não faz sentido. Onde é que está o erro aqui? Quem sugere? Sim, mas um envelope tem dobro do outro. Então. Não. O da direita tem x. Se o André escolheu, o da direita tem x. O outro, ou vai ser o dobro ou metade. O dobro de x é 2x. Metade de x é x sobre 2. Então, os valores são esses. O valor no envelope da esquerda ou é 2x ou é x sobre 2. Hã? Mas ó, inicialmente, um dos sexos tem o dobro do outro. Se um tem x, o outro ou vai ter 2x ou x sobre 2. Isso está correto. Não, x sobre 2. Então, olha o da esquerda. O da esquerda tem x. Você não sabe se ele é o menor ou o maior. Se ele for o menor, o da esquerda vai ter 2x. Se ele for o maior, o da esquerda vai ter x sobre 2. Isso está correto. Tá vendo? Qual o ponto aqui? O ponto aqui é que não existe um espaço equiprovável com infinitos valores. Olha só, gente. Se 2x tem... A gente não botou meio e meio, a gente está dizendo que a probabilidade de 2x é a mesma probabilidade de x sobre 2. Olha só, gente. Se você abrir um envelope e deu 1 milhão, você acha que é provável que o envelope tenha 2 milhões, tenha a mesma probabilidade de ter 2 milhões ou 500 mil? Pense que tá... Silvio Santos não tem dinheiro infinito. Mesmo sendo Silvio Santos, não tem dinheiro infinito. Você vai provar que não existe um espaço equiprovável com infinitos valores, que todo mundo tem a mesma probabilidade. Entenderam? Olha só. Você não sabe quanto é x, mas se x for 4 milhões, é muito pouco provável que o outro envelope tenha 8 milhões. Você vai ter que pegar esse dinheiro e pronto. Não faz diferença. Fechado não faz diferença. Mas uma boa colocação. Mas se você abrir o envelope, aí sim, dependendo do valor, você troca ou não. Se for R$10, você vai lá e troca. Se for 1 milhão, você não troca. É muito pouco provável que seja 2 milhões e 500 mil o outro. Tudo bem? A gente prova, é uma conta simples. Prova que não existe espaço provável infinito, tá vendo? Um problema simples auditório já envolve espaço que não é finito, que não existe probabilidade provável, espaço infinito, por aí vai. Plano do arqueiro. Vamos lá. Um arqueiro atira uma flecha num alvo de raio 2. Então, o círculo maior ele tem raio 2. Tá joia? E atinge algum ponto alvo. Qual a probabilidade da flecha atingir o círculo menor, que tem raio 1? Vamos lá, vou resolver de duas maneiras. Acompanhe comigo aqui. O raio do menor é 1, do maior é 2. Então, 1/2. Certo? Joia? Outra solução. Qual é a área do círculo? Qual é a área do círculo? A fórmula da área do círculo. Vamos lá, moçada. R quadrado. R quadrado, obrigado. Joia? Então, o círculo menor tem área quanto? Tem raio 1, vai dar π, né? Π vezes 1 ao quadrado é 1. Então, o círculo em preto ali tem área 1. Tudo bem? Vamos ver o círculo maior. Qual é a área do círculo maior? Desculpa. O círculo maior tem área π, né? Desculpa. Π vezes 1. O círculo maior tem área quanto? 4π. Π dividido por 4π, 1/4. Peraí, então a resposta é 1/2 ou é 1/4?
Vamos lá, gente. É um paradoxo. Paradoxo, de novo. Então, a resposta é 1/2 ou 1/4, o que vocês acham? Vamos lá, hein? Vamos lá, dá uma volta. O que você acha? 1/2 ou 1/4? Mas não sei intuição, o que você acha? 1/4, então 1/4? 1/4? 1/4. Vamos lá. Fernanda, 1/4 ou 1/2? Então. Vocês acham o quê? 1/4 ou 1/2? Para responder. Gilmar, 1/4 ou 1/2? 1/4? Então 1/4. Por que 1/4? E por que não 1/2? A resposta é que as duas são certas. O problema está errado. Olha só, se o arqueiro atirar a flecha de maneira uniforme na distância ao centro, a resposta é 1/2. Se ele atirar a flecha de maneira uniforme na área, aí é 1/4. No contínuo, gente, tudo bem? Porque a área não é um troço contínuo. No contínuo não existe uma probabilidade natural. Quando você tem um troço finito, você fala assim, é improvável, é número de casos sobre casos favoráveis sobre o total. Tudo bem? Mas no contínuo, você não tem uma probabilidade natural. Se for uniforme na distância ao centro, é 1/2. Se for uniforme na área, é 1/4. Então o problema não está bem definido, não está bem posto. Tá joia? Quando a gente entra por isso os axiomas de moral são importantes. Vocês têm a definição do que é uma probabilidade, incluindo probabilidades de funções contínuas. Tá? E no contínuo você tem infinitas probabilidades diferentes. Tá? Todas são igualmente naturais. Quer dizer, nem tanto, né? Então vamos lá. Até agora a gente não chegou na definição de probabilidade, né? Então vamos agora para a definição frequentista de probabilidade. O que é isso? Século XIX, mais ou menos. A definição frequentista de probabilidade define a probabilidade como o limite de vezes que aquilo acontece. Então, uma moeda. Tá. Não, mandei uma moeda fácil então. Vamos mandar moeda também. Cheque, moeda. Vamos lá. Tá aí. Então, pega uma moeda. Qual é a probabilidade de sair, cara? Obrigado. Alguém tem moeda? Pessoal, obrigado. Tudo bem, gente? Então, para saber qual a probabilidade de sair cara. Tá joia? Então, qual a probabilidade de sair cara? Como é que você definiria isso de acordo com a definição frequentista de probabilidade? Você teria que jogar a moeda, joga uma vez. Olha, deu cara, não deu, joga de novo, joga 1000 vezes, divide por 1000. Deu 0,6. Joga 10 milhões de vezes. Esse limite define a probabilidade de sair caro. Essa é a definição frequentista de probabilidade. Tá joia? Que é ruim em todos os sentidos. É ruim do ponto de vista prático, eu não vou ficar jogando a moeda milhões de vezes, ou eu não vou jogar nas bets infinitamente para saber qual a probabilidade de eu ganhar, porque eu já perdi todo o meu dinheiro antes disso. Tudo bem? Então, é ruim do ponto de vista prático e é ruim do ponto de vista teórico. Porque como é que você lida com um troço que é um limite de coisas que você tem que repetir infinitas vezes? Não é prático, não é... Então, é ruim em todos os aspectos. Ana, eu discuto no final. Tá joia? O que era a definição frequentista virou, na probabilidade moderna, a lei dos grandes números. A lei dos grandes números agora é um teorema. A gente usa axiomas como Komogorov e prova isso. Tem no espaço de probabilidades, a gente prova que sobre determinadas condições, sobre determinadas hipóteses, a média converge para a probabilidade, ou para a esperança da variável aleatória. Tá joia? Vou dar uma ilustração interessante da lei dos grandes números. Esse senhor é o Simon Newcomb, era um astrônomo. Ele é o criador da lei de Benford. Tá joia? Porque na ciência é muito comum, né? Alguém descobre, mas o nome não fica porque ele descobre, porque às vezes quem usa muito mais acaba ficando com o nome. Então, como o Benford trabalhou muito com essa lei, acabou pegando o nome lei de Benford. Quem descobriu foi o Simon Newcomb, que é um astrônomo. Uma aplicação bem curiosa da lei dos grandes números. Vamos lá, o Newcomb era astrônomo, e na época dele não tinha computador. Não tinha Python, não tinha nada. Tá joia? Então, para calcular as contas, se usava tábua de logaritmos.
Alguém já fez essas contas? É legal, alguém já fez? Então, quando aula eu gosto de mostrar, reduz produto para soma, potência para produto. Tem que olhar a tabela. Usar tabela, notícia, característica, é divertido. Tá? Fazer uma vez, né? Fazer a vida inteira deve ser chato, mas fazer uma vez é divertido. Tá? Então, o Newcomb era astrônomo, e como todo astrônomo, fazia contas enormes com trajetória de satélite, de planeta, de estrela e tudo mais. E a tábua de logaritmos que ele usava não era dele, era da biblioteca. E na biblioteca tinha uma tábua de logaritmo gigantesca, um livrão enorme, tá joia? Que era usado por muitas pessoas. Daí o Newcomb foi na biblioteca trabalhar e ele percebeu que a sujeira... Alguém tem um caderno bem usado? Para ilustrar? Obrigado. Mostra, do lado do caderno, quando a gente, pelo uso, do lado assim... Não está novo não, né? Você está novo, sério. Ah, não, queremos usar, porque já meio desgastado. Mas, vocês imaginam, do ladinho, obrigado. Posso do ladinho, do lado, assim, do lado do livro, vai isso. Aqui naquela bordinha vai ficando, conforme o uso, vai ficando marrom, né? Porque a gente solta óleo, solta a pedaço de pé, a Paulista explica melhor, ele solta células, né, na mão e vai, conforme vai usando, vai sujando. O Newcomb reparou que na tábua de logaritmos, na borda, a sujeira era periódica. Era sujo, claro, sujo, claro, sujo, claro, sujo, claro, sujo, claro. Isso tem que ter motivo. Imagina só, um livro numa biblioteca pública, que é utilizado por centenas, talvez até milhares de pessoas, tem sujeira periódica na borda do livro. Isso não pode ser à toa. Então, se você usa um caderno, as primeiras coisas ficam sujas, as que você não abriu ainda, do lado estão claras. Isso não pode ser à toa. Então, isso tem origem à lei de Benford, na verdade, foi descoberta por Newcomb, que diz que a questão é a seguinte: na tábua de logaritmos, a primeira folha se referia, as primeiras folhas, se referia aos números cuja característica, a característica, não, a mantissa começava com 0, porque a mantissa é um número gigantesco, né? Tá joia? Então, as primeiras folhas eram mantissas com 0. Depois vinham um monte de mantissas, que eram números grandões, começando com 1. Depois com 2. Depois com 3. Daí repetia lá para frente. Então, o que é que o Newcomb concluiu? Esses números, as páginas, correspondiam aos números que alguém estava fazendo uma conta. A conclusão é, os dígitos de 0 a 9 não são equiprováveis em análise numérica. Quando você faz contas, os dígitos de 0 a 9 não são equiprováveis, não aparecem um décimo cada um. O 0 aparece mais, o 1 um pouquinho menos, até o 9 é decrescente. Tem uma lei para isso. É muito estranho. A gente consegue provar, tem vários teoremas matemáticos sobre isso aqui. A gente consegue provar rigorosamente que a lei de Benford é satisfeita em potências do toro, vários casos. Mas em muitos casos a gente tem a menor ideia e funciona. Você pega CEP. Por que CEP vale a lei de Benford? Ninguém sabe, mas você vai lá e verifica que dá certo. Os números de 0 a 9 não são improváveis na prática, em análise numérica. E teve aplicações curiosas. Por exemplo, a lei de Benford foi usada como teste antifraude nos Estados Unidos, na época do Capone, lá do... Olha só, se alguém frauda aqueles livros de contabilidade, se alguém frauda aqueles números, é mais natural você fraudar de maneira que os números sejam equiprováveis. Então você testa usando o Benford, você não garante que você dá um indício muito forte que foi fraudado. Porque os que não são fraudados obedecem à lei de Benford. É estranho, né? Os que são fraudados são equiprováveis. Mas geralmente são equiprováveis. Vai ficar bonitinho. Os que não são fraudados não são equiprováveis. Tá? Aplicação. Então, isso é a lei dos grandes números, né? Muitas pessoas utilizando aqueles números, fazendo pesquisa de números na tábua de logaritmos, originou a sujeira periódica do lado do livro. Outra. Então, outra história também que tem a ver com a lei dos grandes números, também com apostas, né? É do Joseph Jagger. Era um engenheiro. E como todo bom engenheiro, ele sabia que as máquinas dão problema, né? Então, ele pensou o seguinte: em Monte Carlo tem um monte de cassino. Cada cassino tem um monte de roleta. Alguma roleta tem que estar enviesada. Enviesada quer dizer que não seria provável os números. Alguma tem que ter alguma. Então, o que ele fez? Contratou uma equipe pessoas para secretamente contar os números dos resultados de cada roleta nos cassinos lá em Monte Carlo. Tudo bem?
Isso o cassino não liga muito, né? Porque tem jogos que você não pode contar o resultado. Você já viu aquele filme Quebrando a Banca? Já viu esse filme? Com o nome daquele? Uma ator americana? Eu sei. Então, enfim. Então, o Quebrando a Banca fala a história dos alunos do MIT que iam ganhar dinheiro no cassino. Mas o filme não é real, não. Porque na história real, os estudantes lá do MIT, dos Estados Unidos, iam no cassino, ganhavam dinheiro, apostando no blackjack. O que é o blackjack? O 21, né? É um jogo de cartas que o jogador tem probabilidade de bater, de ganhar da banca. Só que para isso, precisa contar os resultados anteriores. Se você conseguir gravar os resultados anteriores, contar, você é capaz de ganhar da banca. Só que você não pode contar. Realmente não pode contar. Senão o cassino te pega e te enche de porrada lá fora. Não é brincadeira. Então eles estão espertos, assim, eles tinham um grupo, eles tinham um sistema de gestos muito bem feito para conseguir informar os outros os resultados anteriores. Um contava, o outro saía, o que saía passava informação de maneira muito sutil para os outros. Mas eles eram tão espertos que eles não levavam dinheiro. O filme fala que saiu com um monte de dinheiro. Mentira. Eles eram tão espertos que eles ganhavam dinheiro no cassino e gastavam todo o dinheiro no cassino. Bebida, farra, tudo. Daí o cassino não enchia de porrada. Porque o cassino interessa, né? O cassino quer mostrar para os outros jogadores que você está muito feliz, ganhou e é uma pessoa muito feliz. Ele é tão esperto que não, então, o filme é mentiroso. Não levava dinheiro para casa. Tá, o que é que o Jagger fez então? Falando da aposta, né? Então, o Jagger encontrou essa roleta em algum cassino lá de Monte Carlo, juntou todo o dinheiro que tinha, foi lá, começou a apostar durante uma semana, começou a ganhar muito dinheiro, o cassino desconfiou, trocou a mesa, assim, né, rápido, ele começou a perder, mas saiu de lá ainda com mais de $500 mil, que nos anos 70 era um dinheiro absurdo. É mais ainda, é verdade. Tá bom? Sabia que les meus números, como a roleta era enviesada, ele sabia que apostando, assim, não ganhou na primeira vez, não ganhou o tempo todo, mas a lei dos meus números garante, como a roleta enviesada, que jogando muitas vezes, aquilo vai convergir para sua média, e a média era favorável a ele. Média, quer dizer, esperança, que a gente falou anteriormente. Tá. Deixa eu falar um pouquinho também sobre probabilidade condicional. A probabilidade condicional é a probabilidade de algo com uma informação a mais. Como nos bots lá, né? Aquela situação não começou dali. Se Andrei tivesse chegado no auditório com 2 portas, era improvável. Qual porta era mais vantajosa? Não faria diferença. Mas aquela situação não começou dali. Primeiro, Andrei escolheu uma porta e o Silvio Santos abriu outra. Então, aqui, ali já é uma probabilidade condicional também. A definição de probabilidade condicional é a seguinte: de um evento A dado outro evento B, é a interseção dividida pela probabilidade B. Está restringindo o espaço. Tá joia? Bayes é o fundador da Bayesiana, tem a ver com a probabilidade condicional. Tá joia? Deixa eu contar uma história interessante também. Tá. Vocês lembram de O.J. Simpson? Era um ator sul-americano B, lá do B, bem ruim. E matou a esposa. E matou a esposa, Nicole, exatamente. Ainda fugiu da cena do crime, largou luva com sangue. Depois, assim, teve o julgamento dele que foi escabroso, cheio de coisas horríveis. Foi inocentado. Anos depois, a gente escreveu um livro falando como ele teria feito se ele tivesse matado. É muito cara de pau, né? Assim, é sem limite, né? Ele matou a esposa, não tem a menor dúvida. Sabe? Ele fugiu da cena do crime, tinha histórico de abuso. Ele batia na Nicole, tinha registro policial, tinha tudo. Um show de horrores. Tá? Vou dar um exemplo de uma falácia. O que é uma falácia? Falácia é um argumento enganoso. Existem muitas falácias baseadas em probabilidade. Então, eu vou mostrar. Sim, o julgamento foi cheio de erros. Eu vou mostrar qual foi um dos erros. Foi uma falácia que o advogado de defesa apresentou e que a promotoria não soube refutar. Tá joia? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Narcles. Então, você vai ser o advogado de defesa. Tá joia? Não, desculpa, você vai ser promotoria. Eu sou advogado de defesa, eu vou apresentar a falácia e você vai ser o promotor. O promotor foi competente que não conseguiu refutar. Isso, então não seja igual a ele. Isso, não deixe passar. Você não vai deixar. Se o cara matou a esposa, o cara batia na esposa, você não vai deixar ele escapar. Então vamos lá. A falácia da defesa. O advogado apresentou o seguinte argumento. Nos Estados Unidos, tem cerca, 200 milhões de pessoas. Vamos aproximar aqui para ficar mais fácil. Por ano, 1 milhão
de mulheres sofriam abuso doméstico. Já começa absurdo, é o número, né? Mas é aproximadamente isso mesmo. Tinha 1 milhão de casos de denúncia de violência doméstica de marido agredindo esposa, companheira, etc. Nos Estados Unidos, a cada ano, era 1.500, vou passar para 1.000, para ficar mais fácil. 1.000 mulheres sofriam feminicídio. Eram assassinadas anualmente. Outro número completamente absurdo, né? É real. Assim, o advogado não mentiu. Os números eram esses mesmo. Estou aproximando aqui. Era 1.500 e pouco, só para a gente facilitar o pensamento, mas era muito próximo disso. Tá bom? Então, desse 1 milhão, 1.000 assassinadas. Logo, a probabilidade de Nicole ser assassinada pelo agressor é de 1.000 em 1 milhão. Ou seja, 1 em 1.000. Você condenaria alguém com a probabilidade de 1 em 1.000? Esse foi o argumento da defesa. O que está errado? Ele é agressor, ele tem histórico na delegacia de bater na... Não, mas você tem que evitar esta falácia. A outra coisa é outra coisa. Eu quero que você refute essa falácia. Você não vai deixar escapar. O cara matou a mulher, não tem a menor dúvida. O argumento da defesa foi 1 milhão por ano sofriam um abuso doméstico, 1.000 sofriam feminicídio. Desse 1 milhão, 1.000 sofriam feminicídio. Então, a chance dele ser o assassino era 1 em 1.000. Pode. O que está errado aqui, gente? Terrível, né? Eu acho que o espaço... Porque essa probabilidade de 1 milhão é no país, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Ele é americano, ele pode ser americano. Então, tá dentro do contexto. Dentro do contexto. Ele era o marido, ele era o agressor, ele pode ter sido assassinado nos Estados Unidos, então os números eram reais. O que está errado? Sim, esses probleminhas são interessantes também para a sala de aula, assim, são profundos, são histórias sérias, né? São interessantes também para a sala de aula, por isso eu gosto de apresentar isso daqui. Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem refuta? Quem está de errado nisso, gente? Vamos deixar o cara sair. Pior que saiu, né? Isso é o seguinte, gente. Olha, 1.000 em 1 milhão é a probabilidade de uma mulher que sofria violência doméstica ser assassinada. É um número que é pior que zona de guerra. Tudo bem? Mas essa é a probabilidade de vir a ser assassinada. Não era o caso da Nicole. A Nicole estava morta. O que importava era a probabilidade condicional de, dado que uma mulher foi assassinada e sofria violência doméstica, a probabilidade condicional disso, de o assassino ser o abusador, o agressor. E essa probabilidade é 99%. E saiu fora também. A probabilidade condicional não é só algoritmos. Não, é porque 1 em 1.000 é a probabilidade de vir a ser assassinada, que é uma probabilidade, assim, é horrível também, é a probabilidade de zona de guerra. Isso, a probabilidade de acontecer, não era o caso, a Nicole já tinha sido assassinada. O que interessava aqui é a probabilidade condicional de, dado que foi assassinada, o assassino ser o agressor doméstico, o agressor. Tendo que os números, as estatísticas dizem que era 99%. Hã? Não, assim, erraram a fórmula da área do círculo. O técnico que recortou o sangue errou a fórmula da área do círculo. Eu tenho que tá? Vamos passar mais uma historinha aqui. Outra coisa importante com o problema funcional são falsos positivos. Quando você faz o exame médico, a acurácia, né, do exame pode ser 99%. Mas mesmo assim, os médicos mandam que a gente repita os exames. Faz o exame de HIV, por exemplo. Depois a gente manda repetir 2, 3 vezes. Por que isso? Porque uma vez que o exame deu... o exame acontece em 99% de chance de estar certo. Tá? O resultado correto. Mas uma vez que ele deu o resultado positivo, o que está em interesse aqui não é mais a probabilidade. O que interessa agora é a probabilidade do resultado estar correto, dado que ele foi positivo. Existe falso negativo e falso positivo. Tudo bem? Isso depende da população que é positiva ou não.
Então, isso muda a probabilidade. É muito parecido com o caso do O.J. Simpson. Tá vendo? Uma vez que você testou positivo, 99% a acurácia é a chance de dar positivo, mas já deu positivo. O que interessa agora é a chance de estar correto, dado que deu positivo. Isso é diferente. Por isso o médico manda repetir os testes. Fica a mensagem dos camisinhos. Tudo bem? Vamos lá. Segurança tanto da parceiro quanto sua. Então, vamos usar camisinha. Tá, chegando então em bets, né? Finalmente. É possível ganhar dinheiro com jogos? Primeiro, falando sobre bets, a gente tem vários problemas, né? As bets levam a tanto loterias, cassinos, a concentração de renda, a problemas de saúde, isso. A lavagem de dinheiro, a forma muito fácil de lavar dinheiro. Como você controla quem apostou quanto? É muito fácil lavar dinheiro com cassinos, com bets. E de quebra, tendo lavagem de dinheiro, vem junto associações criminosas diversas. Então é um problema seríssimo, né? Mas não vou entrar nisso daqui, apesar de estar claro que é um problema muito sério. As bets foram aprovadas, né, no apagar das luzes do governo do Temer. Essas coisas horríveis aí. No celular, pior ainda. Mas vou entrar nisso. Vou apenas botar a questão: é possível ganhar dinheiro ou não? Existe estratégia para ganhar dinheiro com bet? Ou com jogos em geral? Existe estratégia. Mas a questão é que estratégias para ganhar dinheiro com jogos frequentemente precisam de muito dinheiro e, às vezes, de muito dinheiro e muito tempo. A gente não tem, às vezes, nenhum dos dois. Tudo bem? Por exemplo, loteria. A Mega Sena. A Mega Sena, a chance de ganhar é 1 em 50 milhões. Então, a esperança, a média, né? Do tempo que você vai ter que jogar. Então, você joga uma vez. A cada loteria, você aposta um cartão. Então, a média do tempo que você vai ter que jogar para ganhar pela primeira vez é 50 milhões. A prova de ganhar é 1 em 50 milhões. A esperança do tempo é o inverso disso. Tudo bem? Um cálculo simples da geométrica. Assim, a esperança do tempo que você vai ter que esperar para ganhar pela primeira vez é o inverso da probabilidade. A probabilidade é 1 em 50 milhões. Então, você tem que jogar 50 milhões de vezes, na média, pela primeira vez. Se tiver muita sorte, você vai ganhar aí, depois de 2 milhões de vezes. Muita sorte. Mas você não vai estar vivo. Nem dinheiro vai ter para isso. Você tem que jogar 2 milhões de vezes para ganhar pela primeira vez. É pura concentração de renda. Mas alguém ganhou. Alguém ganhou, mas não vai ser você. É tempo perdido. Você está comprando a ilusão. Só não está acumulada. Não pode ser pouco. Com bolão você tem uma chance, assim, não desprezível, pequena, mas não desprezível. Mas com apostas individual, isso está comprando ilusão. Vale. Mas existem estratégias? Existem. Vou dar um exemplo de uma estratégia aqui, a mais famosa. A estratégia Martingale. A estratégia Martingale é dobrar a aposta. Até nome, Martingale é toda uma área de probabilidade. Assim, o nome vem disso, não é isso, mas o nome vem disso, né? Aqui é que Martingale é truque também, em espanhol, em francês. Martingale. Que é o Martingale? Digamos que num jogo você pode ganhar R$1 ou perder R$1. Bem? Então você aposta, você pode ganhar ou perder, com a mesma probabilidade. Então você aposta R$1. Você perdeu, você aposta 2. E se você ganhar, você vai ganhar. Você ganha sempre o dobro que você aposta. E pronto, você ganha o dobro que você aposta. Tá joia? Então, se você apostar 1, você perde. Daí você dobra a aposta, aposta 2. Se você quer apostar 2 e ganhar, você vai ganhar 4. Recuperar o 1 que você perdeu e mais o que você jogou. Tá joia? Porque a soma da progressão geométrica, né, gente? 1 mais 2, 1 mais 2 mais 3. Tá? 1 mais 2 mais 4, dá 7. Bem, então você recupera. Você postou 1, perdeu. Postou 2, perdeu. Postou 4, perdeu. Postou 8, ganhou. Daí com 8 você recupera o 8 que você ganhou. Você ganha a mesma coisa que você aposta. Isso, né? Então, o mesmo que você aposta, você ganha de volta. Se você apostar 8 e ganhar, você ganha 8. Seu 8 mais 8 de volta. Então, quando você for dobrando a aposta, no momento que você ganha, você recupera todo o passado. Vai a gente. Você apostou 1, perdeu. Apostou 2, perdeu. Apostou 4, perdeu. Apostou 8, ganhou. Opa, você ganhou. Você pega os seus 8 de volta e mais 8. E esse mais 8 que você pega de volta cobre o 7, né? Que era 1 mais 2 mais 4, dá 7.
Essa é a estratégia martingale. Só que esse tipo de aposta que você precisa ter basicamente, desde o início, dinheiro infinito. E quanto tempo você vai demorar para ganhar? Não sei, você pode ganhar valores absurdos. E você tem dinheiro infinito, para que apostar então? Faz sentido. Então, existe essa estratégia, mas todas elas envolvem ou informação privilegiada, você pode ser amigo do Paquetá e apostar num carrinho. O Paquetá que foi investigando, né? Isso, nas bets aí. Os amigos dele todos ganharam em Belo Dia que tomou um cartão amarelo. Exatamente. O cara vai lá dar 5 minutos de jogo, ele dá um carrinho na área do adversário, nada a ver, quase mata o cara, tomar amarelo. E 100 amigos dele, de Paquetá lá, todo mundo tinha apostado no carrinho. Era mais fácil a mulher dele ter sido roubada em Salvador. Lembra que ela fez uns escândalos nas redes sociais? Não, eu não saí com as joias porque só tinha ladrão. Essa mulher de Paquetá. Então, daí você pode ter informação privilegiada e depois ser investigado pela polícia, esse tipo de coisa. Polícia Internacional. Ou então ter dinheiro infinito, tá joia? Daí você não precisa apostar, ou então ter tempo infinito para apostar 50 milhões de vezes, mas você vai correr antes disso. Então fica. Tá joia? Aurel, por favor. Então, só uma frase aqui para vocês. Todo o universo é fruto do acaso, da necessidade, Demócrito. Tão legal isso aqui. Foi por acaso que eu fui seu aluno há 24 anos. Mas não é por acaso que a gente continua amigo. Nada é por acaso. Não, eu podia ter entrado sido da outra turma. Mas felizmente fui da sua turma. Estava escrito no destino. Só agradecer o convite, meu ídolo. Obrigado. Querido, tá? Deixa eu fazer alguma pergunta. Palmas para Tertuliano! Não vamos se viciar, viu? Não vamos se viciar. Eu estou com vontade de sair daqui correndo e apostar na Mega Sena. Vai assim. Até ganhar 50 milhões de menos. Não faz isso, tá? Vem. Lu, faz uma foto nossa aqui. 10 minutos para pergunta. Peraí, lá ele vai falar. Enquanto ela fala. Você tá diferente. Alguém tem alguma pergunta para o professor Tertuliano sobre o assunto da palestra? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu quero tirar uma dúvida, no caso do O.J. Simpson. Porque, na minha cabeça, o erro estava no espaço. Não, o espaço estava correto. Era a você pergunta. Não disse. A pergunta mas tá você errada. não disse que o espaço não seria condicionado porque ela já estava morta. Falácia é o argumento que é correto, mas não tem a ver com o problema. Sim. A essência da falácia é: você apresenta dados, os dados que o advogado apresentou eram todos reais. Era mais ou menos 1 milhão de mulheres sofrendo agressão doméstica. Era mais ou menos 1.000 assassinadas com entendi. Só não tinha o caso porque ela já estava morta. Exatamente. Não era aplicado. É a resposta correta para a pergunta errada. Não soube defender ou não soube acusar. O ponto que eu lhe dei, já vou tirar. Eu tinha um colega lá no mestrado da Unicamp que ele era viciado em jogar. No celular. Não é Bet, é Bet também. Só que ele era um jogador diferente, ele era equilibradíssimo. Porque, por exemplo, ele jogava, quando ele ganhava 300, 400 reais, ele parava, ele não jogava de novo. Ele acertava, ele tinha sorte. Você vinha jogando o tempo todo, ele jogava de novo. Ele não jogava de novo assim, para gastar esse dinheiro. Ele ficava a semana sem jogar. Eu perguntava por quê? 300, 400 já dá para pagar o almoço a semana toda. Já dá para almoçar até no Outback. Oi? André, os jogadores em geral, eles só contam o sucesso. Esse é o problema. Ele mostrava para você que ele ganhava 400 reais, mas ele não contava quando ele perdeu R$1.000 jogando a semana toda. Mas é isso que eu ia completar. Uma vez ele ficou arrasado, porque justamente ele perdeu R$1.300. Nunca mais ele falou. Não soube parar. Ficou o bichinho, ele dependia do. Tem que ter autocontrole. E quando jogo vicia.
Eu não posso, eu não tenho forças para lutar, não posso me viciar em nada. Eu vou me livrar do chocolate, não consigo. 8 minutos para as perguntas sobre probabilidade, professor Tertuliano. Gente, obrigado por ficarem aqui. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Obrigado, gente. 7 agora. Obrigado. Não. Vou deixar o pessoal pensando. Qualquer coisa. Acho que ninguém tem pergunta. Aparece aqui. Tá possibilidade. Será que ela fecha? Filmaram? Tô gravando. É live, pô. Não, não deu certo. Tô gravando. Tem que levar o microfone lá. Rapidinho, qual a pergunta? Como introduzir esse assunto no ensino médio? Essas histórias do cigarro, do livro muito legal que chama O Passeio dele. Caramba, esse é jogador mesmo. Exatamente. Uma massa total. Não gasta uma área.
Pronto. Obrigada, professor Tertuliano, por disponibilizar seu tempo aqui para a gente. Uma salva de palmas, pessoal, por favor. E eu acredito que eu posso falar por todos aqui quando eu digo a vocês, professor Tertuliano e professor Ives, que essas duas palestras, né, esses dois momentos foram muito importantes para a gente e despertaram vários insights, reflexões e vontade de conhecer mais sobre os assuntos. Então, mais uma vez, o IFBA Campus Camaçari agradece pela disponibilidade de tempo de vocês e voltem sempre.